de volta no nosso canal Dose de Alegria. E que alegria, né? Poder falar do amor de Deus. Então, roda a vinheta! A história de hoje, vou falar de uma menina. O nome dela é Rodi. Vocês querem saber? Então presta atenção, venha comigo, assista para vocês, entender. Sabe, crianças, vocês por um acaso já pediu alguma coisa para o Papai do Céu? Já teve confiança e fé? Então eu vou falar um pouquinho disso, então vocês prestem bastante atenção. Lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, os discípulos Pedro, Tiago, eles estavam falando do amor de Deus, sabe? Falando que só Deus é que podia dar a salvação para as pessoas. Mas tinha uma pessoa, sabe, que ele não estava muito satisfeito com isso, não. Era um rei malvado. Esse rei, ele era tão malvado e começou a perseguir os discípulos do Senhor Jesus. Crianças, e sabe o que aconteceu? Ai, que triste. Aquele rei malvado mandou matar Tiago. Vocês acreditam? E as pessoas ficaram muito tristes. E depois, outra notícia mais terrível também. Sabe o que aconteceu? Eles levaram Pedro para a prisão. Eles prenderam. O soldado agarrou Pedro, saiu arrastando Pedro pela cidade e levou para a prisão. Que triste, né, crianças? Eles levaram Pedro para a prisão. E lá eles guardaram ele bem guardado. Tinha 2 soldados na frente vigiando para não deixar Pedro fugir, né? E o rei, que era muito malvado, deu ordem para todos os guardas vigiar Pedro, amarrar Pedro para não deixar ele fugir, entendeu? Mas sabe o que estava acontecendo ali naquela cidade de Jerusalém? Sabe o que estava acontecendo? Lembra que eu falei da menina Rodi? Então, ela estava lá na casa de Maria. E lá também os discípulos estavam também. E sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando, porque eles estavam muito tristes, porque Pedro estava preso lá na prisão. E eles tinham certeza que se eles orassem ao Senhor, o Senhor ia fazer um milagre acontecer. E ela, mais do que depressa, ela falou assim: Maria, vamos orar, Maria. Aí Maria falou: vamos, Rod, vamos orar sim. Deus vai responder as nossas orações. E foi o que elas fizeram. E enquanto elas estavam orando, Pedro estava lá na cadeia, sabe fazendo o quê? Pedro estava dormindo. Vocês acreditam? Pedro estava dormindo, porque Pedro confiava no Senhor. Pedro sabia que os seus amigos, né, estavam orando por ele e que Deus haveria de mostrar uma maneira, né, de livrar ele. E ele ficou tão tranquilo que ele chegou a dormir. E aí, sabe o que aconteceu? Quando Pedro estava dormindo, de repente ficou tudo claro lá dentro da prisão, aquela claridade, sabe? E Pedro ficou assustado. Era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor chegou lá e você sabe que os soldados, eles não viram
o anjo lá. E quando de repente a porta se abriu e Pedro levantou e Pedro foi e acordou. E Pedro ficou assustado, porque o que está acontecendo? Será o que está acontecendo? E aí o anjo do Senhor encostou em Pedro. Pedro, acorda, Pedro, anda depressa, calça a sandália, joga a casaca, vão depressa comigo. E Pedro, mais do que depressa, pôs a casaca, botou a sandália no chão, ele não estava entendendo nada. Sabe, criança, ele não estava entendendo nada. E ele saiu seguindo o anjo, saiu pelas ruas lá de Jerusalém, seguindo o anjo. Quando chegou a uma certa altura, que Pedro foi entender que era um livramento do Senhor. Vocês já imaginaram, criança? E aí o anjo foi por uma rua e Pedro foi para outra. Pedro falou assim: eu sabia que o meu Deus ia me livrar. Eu estou livre. Eu sei onde é que eu vou. Vou lá na casa de Maria. Pedro foi direto lá na casa de Maria. Chegando lá na casa de Maria, ele bateu de novo. Adivinha quem foi que ouviu? A menina Rode. Ela correu lá e viu Pedro. Ela ficou tão assustada, que ela nem abriu direito a porta para Pedro, deixou Pedro em pé lá na porta e saiu, voltou correndo para falar com os discípulos. Você sabe o que está acontecendo? O Pedro tá lá na frente. Aí os discípulos falaram assim: imagine, Pedro, nós estamos aqui orando, a gente sabe que ele está preso. E aí os discípulos foi lá na frente, abriu a porta e Pedro entrou lá na casa de Maria. E Rode ficou tão feliz, todos os discípulos ficaram tão felizes e eles começaram a agradecer a Deus. Sabe, crianças, essa história de Pedro, sabe o que que nos faz lembrar? Que nós podemos ter essa confiança no Senhor Jesus, sabe por quê? Um dia o Senhor Jesus, ele foi crucificado ali naquela cruz do Calvário para dar essa confiança para nós. Essa confiança que a Rode teve, eu posso ter, vocês também podem ter, criança. A Rode, certamente ela tinha o Senhor Jesus como seu amigo. Tanto era amigo dela que ela clamou e ele respondeu. Foi um pedido dela, dos discípulos. O Senhor Jesus atendeu. Sabe, meus amores, vocês abrindo a boquinha de vocês e confessando o Senhor Jesus como seu Salvador, isso também pode acontecer na sua vida também. Essa confiança que os discípulos tiveram, elas não foram lá brigar com o rei, nem brigar com o soldado. Não, elas não fizeram isso, não fizeram nada disso. Sabe, criança, o que eu quero falar com vocês, que se nós crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, Ele responde a nossa oração. E sabe que quando eu escrevi essa frase aqui, eu fiquei pensando: creia que Deus vai ouvir e responder quando você invocar. Eu fiquei imaginando. Já sei. Sabe o que é invocar? É chamar. Então, se a gente chama o Senhor Jesus,
Isso é uma coisa maravilhosa que a gente pode fazer, chamar o Senhor Jesus. Lá em Jeremias 33:3 tem um versículo que fala nisso. Invocar-me-ei e eu responderei. Quem está falando? Senhor Jesus. Invocar-me-ei. Quer dizer, chamar o Senhor Jesus para entrar no nosso coração, para nós termos essa confiança que a Rode teve também. Mas só que, para isso, nós não podemos ter pecado em nosso coração. Lembra o que a tia falou para você? Que quando a gente tem um pecado, a gente fica afastado de Deus. Mas quando a gente se arrepende, né? E pede perdão para Deus, e a gente se torna liberto. Então nós somos livres para servir ao Senhor Jesus. Então a gente está sujeito a pecar, mas só que nós temos que pedir. E quando nós estamos com o nosso coração assim, olha, é só pedir ao Senhor Jesus que Ele entra, Ele limpa tudo, tudo, tudo. E Ele faz o melhor na vida de cada um de nós. Sabe, crianças, muitas das vezes nós temos, às vezes, raiva no nosso coração. Muitas das vezes nós somos desobedientes, né? Às vezes vocês podem desobedecer a mamãe, o papai, né? Pode falar mentira. E isso tudo desagrada a Deus. Então nós temos que estar com o nosso coração diante de Deus limpinho, para que nós possamos ter resposta das nossas orações. E sabe o que a Rode estava fazendo? Ela estava testemunhando. E os discípulos puderam ver, as pessoas puderam ver que realmente foi um milagre que aconteceu na vida de Pedro, através da fé dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo. Sabe, meus amores? Para tudo isso acontecer, nós temos que fazer o que a tia Dita tem sempre falado com vocês. Sempre falado, e eu vou falar todas as vezes, tá bom, meus amores? É aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Sabe? Aí Pedro, né, agradeceu para os seus amigos, agradeceu a Rode, a Maria, agradeceu todo mundo, só que ele não podia ficar ali naquela cidade de Jerusalém, porque senão aquele malvado daquele rei ia ficar perseguindo ele. Então ele foi para outros lugares continuar a falar do amor de Deus. E é assim que tem que ser nas nossas vidas também. Ter amor pelo próximo, falar do amor do Senhor Jesus. Porque se nós temos o nosso coração branquinho, é porque um dia ele já esteve assim, escuro, né? Cheio do pecado. Mas aí nós vimos que o Senhor Jesus deu um jeito. Ele foi crucificado, ele pagou um preço muito alto pelos nossos pecados, né? Para nos dar um coração limpinho. E depois que o nosso coração tá limpinho, nós temos que crescer espiritualmente, testemunhar. Foi o que a Rode fez, né? Ela testemunhou do Senhor Jesus. Os discípulos estavam falando do Senhor Jesus. Isso aqui é crescimento espiritual para as nossas vidas. E mais gostoso ainda é saber que um dia nós iremos morar lá no céu, porque o Senhor Jesus já foi preparar a nossa morada. Lá em João 14 fala que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Há uma morada para mim e para vocês também. Muito bem, vocês gostaram da história? Então agora nós vamos orar agradecendo ao Papai do Céu, né? Por essa linda história, esse lindo testemunho dessa menina. Amém, crianças? Papai do Céu, obrigado, Senhor. Obrigado porque só o Senhor é que pode limpar o nosso coração. Só o Senhor é que pode dar a alegria da salvação, a alegria de poder testemunhar
de falar do teu amor. Se ainda há, ó Pai, nesse meio, ó Pai, da onde as crianças estão, ó Pai, a incerteza no coraçãozinho delas, que elas ainda não entenderam o plano de salvação, que nesse momento, ó Pai, elas possam entender o plano de salvação, ter certeza da salvação, saber que um dia vai morar lá no céu para sempre. Oh Pai, nós oramos no precioso nome do nosso amado e Salvador, Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar um corinho? Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar o céu. É um lindo lugar, eu quero ir lá. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar o céu. É um lindo lugar, eu quero ir lá. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, meus amores.